que é a violência pediátrica. Aí o bicho pega também, galera. Então vai ser um tema, será, né? Um tema bem pesado, um tema difícil para eu falar. Talvez eu me emocione aqui com vocês, talvez eu chore, porque realmente para mim é difícil falar sobre esse tema. Tanto quanto falar da violência obstétrica, é difícil para mim também pensar nos bebezinhos na hora do parto. Então eu gostaria que vocês refletissem comigo sobre uma situação que nós mulheres, a grande maioria pelo menos das mulheres, acabam passando na vida, que é o casamento. Nossa, mas por que ela vai falar de casamento em uma live que é sobre parto e sobre bebezinhos, né? Nós vamos falar hoje aí sobre as violências pediátricas que podem acometer o bebezinho. E aí, eu gostaria então de pedir para vocês refletirem sobre essa situação do casamento. O porquê que quando a gente vai se casar, nós mulheres, né, a gente tem esse sonho, a grande maioria tem esse sonho de casar na igreja, casar de véu, grinalda, aquele vestido lindo, maravilhoso. Então, por que quando a gente é pedida em casamento, é uma festa, e a partir daquele momento que você foi pedida em casamento, você começa a planejar o seu casamento, certo? E aí você corre atrás de inúmeras... Fugiu a palavra. Oi? Isso, inúmeras questões que envolvem o casamento. Como, por exemplo, né, mulherada? Vamos tentar listar aí as coisas que a gente corre atrás. O bolo é uma coisa muito importante para as mulheres, né? A comida em si, os docinhos e tudo. Algo que deixa as mulheres loucas, as noivas loucas, é o vestido de casamento, né? Então tem que ser aquele vestido perfeito que te deixe como uma princesa, que você seja realmente o centro das atenções. Você também procura a melhor equipe de fotografia para que as fotos, né, possam realmente te ressaltar, te deixar linda, te deixar poderosa. Aí você contrata a melhor banda ou talvez o melhor DJ. Você pensa também no local. Então tem mulheres que desejam, né, casar em uma igreja super grande, poderosa, que vai dar um glamour para você. Outras já preferem uma capelinha, uma coisa mais individual. Outras preferem a praia. E cada uma busca o ambiente que se sente mais confortável para poder realizar esse sonho, certo? Outro detalhe muito importante do casamento é a lista de convidados, né? Então você pensa com muita precisão ali, minuciosamente, em quem vai fazer parte daquele momento tão importante da tua vida. Até porque envolve dinheiro e até porque você também não vai querer convidar gente que você nem conhece, que você não tem vínculo. Já que é um momento de extrema importância na tua vida, você vai pensar muito bem em quem vai estar ali com você, certo? Todo mundo concorda com isso? Que quando a gente pensa em um casamento, a gente planeja aquilo com todos os detalhes? Sim. Certo? E aí, se alguma coisa sai do script, é um balde de água fria pra gente, certo? Aí eu penso comigo sempre, por que as mulheres se planejam tanto para um casamento, mas não se planejam para o parto? Para mim, é o momento mais importante da vida de uma mulher, muito mais até do que um casamento. Porque vamos falar a real, né? Entre mulheres aqui, entre amigas, porque eu já me considero amiga de vocês. Estamos aqui todos os dias batendo papo de 1 hora, então eu sou praticamente uma comadre aí de vocês. Então, entre comadres, o casamento, gente, muitas vezes pode acabar, certo? Então você faz aquela festa linda, maravilhosa para, sei lá, 50, 60, 120 pessoas, 200 pessoas, aquela festa maravilhosa, mas passa 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, Deus queira que isso não aconteça com o seu casamento, mas pode acabar. E o parto? O parto é uma situação que o fruto daquilo ali, que é o seu bebê e o nascimento do seu bebê, vai ficar eternizado para o resto da sua vida. Não é algo que simplesmente aconteceu e acabou. Não. Aquilo vai ficar marcado para o resto da vida de uma mulher. Se for algo ruim, vai ficar marcado como um trauma para o resto da vida. E se for algo muito bom e prazeroso, ela vai sair querendo espalhar para o mundo que o parto dela foi lindo, que o casamento dela foi um casamento perfeito, certo? Então eu sempre comparo essas duas situações. Para um casamento,
A gente economiza dinheiro, a gente dá um jeito, a gente pega empréstimo, a gente vende, sei lá, brigadeiro na faculdade. O que eu já vi de casal recém-noivos vendendo coisinhas para conseguir dinheiro para poder pagar o seu casamento, ou pedindo emprestado para os parentes, ou realmente trabalhando em 2 empregos para poder pagar aquela festa. Agora, quando a gente chega e fala sobre parto, a pessoa fala: ah, não, mas é muito caro. Ah, não, eu não vou investir nisso. Ué, investiu, sei lá, 200 mil numa festa e não tem condições de investir 5 mil num parto? Então são coisas assim que não entram na minha cabeça, sabe? E outra questão é o planejamento. Você planeja todos os detalhes do parto, do casamento. Você pensa em todos os detalhes, desde a música que você vai entrar, desde a música que você vai sair, desde os convidados, da iluminação, de tudo. Mas no parto, simplesmente você não pensa em nada. Você deixa a coisa acontecer. Você tem 40 semanas grávida, ou até 42 semanas, para você planejar o seu parto, mas simplesmente você não faz nada. Você delega para terceiros que eles decidam. E aí, já pensou se você fizesse isso para o seu casamento? Se simplesmente você escolhesse alguém, que seria no caso, né, o seu médico, e você chega para essa pessoa e fala assim: olha, então, eu tô noiva, vou casar, e você decide tudo, beleza? Então você decide se eu vou entrar vestida de noiva ou se eu vou vestir um vestido preto. Você decide se eu vou para uma lua de mel no Caribe ou se eu vou para uma lua de mel num lugar com gelo, na neve. Cara, como que você deixa uma pessoa decidir sobre algo da tua vida que é tão importante? Então, esses detalhes, né? São esses detalhes que a gente precisa parar para pensar. Eu, como mulher, eu investiria muito mais em um parto do que num casamento. Porque, como eu coloquei, o casamento pode simplesmente não durar, mas o parto vai ser pro resto da vida. Então, os detalhes desse parto têm que ser muito bem pensados. A começar, aonde esse parto vai acontecer. Então, você tem que pensar na maternidade, aonde você vai ter esse bebê, que seria o local, a igreja, né? Você tem que visitar. Vocês não visitam as igrejas quando vocês vão casar? Por que vocês não visitam a maternidade? E por que não pensar também que, em vez de casar em um castelo, você pode casar em uma capelinha? E talvez economizar um grande dinheiro e investir em outra coisa, né? Outro detalhe extremamente importante é pensar nos convidados dessa festa. Quem você realmente quer para o dia do seu parto? Qual vai ser a lista minuciosa que você vai colocar para serem os convidados do seu parto? Quem realmente vai estar ali no dia que vai agregar, que vai te valorizar, que vai olhar nos seus olhos com empatia, com amor, com carinho, que simplesmente não tá ali para aproveitar uma festa e depois sair falando mal da tua festa. Ai, porque a comida não tava boa. Ai, porque eu já tomei champanhe melhor. Ai, porque o vinho não sei o que, não sei o que lá. Ai, podia ter caviar. Gente, olha como a gente tem troca de valores hoje em dia, certo? Então são esses detalhes que a gente precisa parar para pensar. E hoje eu trago um detalhe muito importante, que é como esse bebezinho vai ser tratado. Nós falamos na segunda-feira de como vocês, gestantes, vão ser tratadas. E que pode acontecer, sim, um parto extremamente violento, que seria as violências obstétricas, e pode acontecer de ser um parto lindo e maravilhoso, que seria o parto humanizado, que é esse parto com respeito, que é o que eu desejo para todas as mulheres. Mas a humanização do parto, ela não vai só até o nascimento desse bebê. Ele não acaba, o parto não acaba na hora que o bebê nasce. O parto, ele continua. E continua com a extensão que é os primeiros cuidados do bebê. E, gente, eu posso falar com propriedade. Se o parto humanizado aqui no Brasil tá engatinhando,
ele, nossa senhora, nem nasceu ainda para o parto, né, para o respeito ao recém-nascido. É uma coisa muito difícil. Nossa senhora. Os profissionais são totalmente desatualizados, a parte da pediatria, olha, gente, meu Deus, é muito difícil de a gente realmente conseguir um pediatra que entenda, que siga as linhas da OMS, que esteja atualizado no que realmente lá fora do Brasil é preconizado. Não, eles seguem protocolos arcaicos. E é muito triste, muito triste. Então, se a humanização do parto para a mãe já é difícil, imagine para o bebê. Então hoje eu vou trazer dados para vocês, muito importante e muito triste, na verdade, né? A live de hoje é triste tanto quanto foi a segunda-feira que vocês saíram assustadas. Quem fez a tarefa de casa de assistir o documentário do Renascimento do Parto deve ter já percebido a quantidade de violências pediátricas que acontece. Porque o documentário do Renascimento do Parto, né, que eu já falei para vocês assistirem, que tem na Netflix, ele mostra exatamente isso. Ele mostra essa parte de desrespeito à gestante, mas também mostra as violências que acontecem e acometem o bebê recém-nascido. Então são 10 cuidados que você tem que ter com o seu bebezinho quando ele nasce. E a gente vai falar agora detalhadamente de cada detalhe, certo? Chorei muito nos 3. Eu também. Com certeza. E eu choro a cada parto que eu passo, porque a gente vê isso acontecendo realmente. É muito triste como as mulheres são tratadas no parto. E é muito triste como, infelizmente, os bebezinhos, eles são só um número para a grande maioria dos profissionais que trabalham com parto. E principalmente para a equipe ali envolvida, os profissionais, a maternidade em si, né, as enfermeiras e tudo, o bebezinho é tratado como só mais um objeto. E é isso que a gente precisa combater, é disso que a gente precisa evitar, porque você é um ser único, você gestante. O momento que você está vivendo é um momento único, é um momento de amor, é um momento de respeito. Agora imagina para um serzinho que acabou de nascer, para um serzinho que acabou de chegar nesse mundo e que simplesmente não sabe nem o que está acontecendo. Então, assim, eu penso no parto normal e no parto humanizado, quando alguém chega para mim e fala assim, mas eu tenho medo de sofrer no parto normal e sofrer no parto humanizado. Eu penso muito mais no sofrimento que esse bebê vai ter do que em mim mesma. Eu não tô nem aí se, sabe, em mim. Eu penso no meu filho, na minha filha, eu quero o melhor para eles. E com certeza o melhor para um bebê é o parto normal. Nós falamos isso na nossa segunda live, quando a gente falou sobre os principais benefícios do parto normal. E aí a gente colocou e pontuou isso. E vimos a quantidade de benefícios do parto normal para esse bebê. Então, eu nem vou postergar e falar tudo de novo, que senão a gente faria mais 1 hora de live. Então vamos falar detalhadamente desses 10 tópicos dos cuidados com o bebê recém-nascido, né? Da questão da violência ali pediátrica. Então a primeira questão, gente, é o ambiente. Esse ambiente, ele tem que ser o ambiente mais acolhedor possível. Ele tem que ser um ambiente simulando um útero. Então pensa, um bebezinho que estava lá dentro, com um ambiente escuro, um ambiente apertadinho e um ambiente aquecido. Imagine ele simplesmente nascer e tá em um ambiente com ar-condicionado de 17 graus, com um monte de barulho, com um monte de espaço, porque daí, né, ele não tem mais o útero, então o espaço dele é livre. E ele simplesmente não tem o referencial da única coisa que ele conhece, que é a mãe. Então é exatamente isso que acontece. Os bebês nascem e eles vão para aquele universo novo, cheio de barulho, com aquela luz branca absurda e aquele ar condicionado de 17 graus, e simplesmente ele é retirado do único porto seguro que ele tem, que é o bebê, que é a mãe. Então, o que eu tenho para falar para vocês? E o que a OMS preconiza? Independente da via de nascimento, independente se você vai para cesárea ou se você teve um parto normal, exija que esse ambiente seja aquecido
e que uma luz seja mais amena, que a luz seja uma luz branda, que a gente chama. Então, mesmo em cesáreas, a gente não precisa daquela luz branca horrorosa e a gente também não precisa de um ar-condicionado de 17 graus. O ar-condicionado só vai estar ligado naqueles 17 graus porque o médico ele vai estar usando um monte de roupa e aí ele começa a suar. Então, ele não quer suar, ele liga o ar-condicionado. Só que esse bebezinho estava em um ambiente de 36 graus. Então, imagine o choque de temperatura que esse bebê recebe, certo? E a outra questão é a luz. Não precisa de uma luz branca daquela. O médico poderia colocar uma luz focal só direcionada aonde vai ser o corte, se for o cesárea no caso. E o resto poderia estar com menos luz e todo mundo em silêncio, respeitando o nascimento desse bebê. E não é o que a gente vê. Ixi, Jesus amado! Como é difícil de a gente conseguir um parto humanizado, imagine uma cesárea humanizada. Nossa senhora, sonho, né? Muito difícil de a gente conseguir. Então esse é o primeiro tópico que eu tenho para colocar para vocês refletirem. E tudo isso que eu estou colocando, vocês deveriam estar anotando para futuramente, semana que vem, quando a gente falar alguns tópicos práticos do parto, nós vamos falar sobre o plano de parto e aí vocês deveriam já estar com tudo isso anotado para montar o plano de parto de vocês. Outra questão é o clampeamento tardio do cordão umbilical. Vocês sabiam, meninas, que o cordão umbilical ele deveria ser cortado somente depois que ele fica completamente branco? Infelizmente, isso é uma coisa que a gente só consegue em partos domiciliares. A gente não consegue que a equipe do hospital aguarde que o cordão fique completamente branco, que todo o sangue da placenta passe para o bebezinho e que ele receba todo esse sangue. Não. Qual é a realidade dos hospitais? Se for cesárea, corta-se o cordão imediatamente após o nascimento. E se for parto normal e com uma equipe que trabalha com parto humanizado, eles vão cortar o cordão umbilical 3 minutos depois que o bebê nasceu. Só que nós já temos inúmeras pesquisas que comprovam que 3 minutos depois que o bebê nasceu não é o suficiente para passar todo o sangue da placenta para o bebezinho. Nós temos benefícios? Temos. Claro, pelo menos nós conseguimos segurar 3 minutos, mas não é o ideal ainda. O ideal seria que a gente conseguisse deixar todo esse sangue da placenta passar para esse bebezinho. Por quê? Qual é o maior benefício? Diminuição de anemia nesse bebê, porque a primeira fonte de vitaminas, de ferro que esse bebê vai ter, o aporte principal vem da placenta. Ele não vai vir diretamente, grudar no teu peito e começar a mamar enlouquecidamente, e até se ele fizer isso, ele não vai receber leite nesse primeiro momento, ele vai receber colostro, e o colostro, ele não é fonte de alimento, ele é fonte de sistema imunológico, ele é como se fosse uma vitamina para esse bebê, uma vacina. Então, o aporte principal tem que vir da placenta. Então, é algo que vocês deveriam também cuidar e ter esses detalhes com relação ao bebê. Outro detalhe também muito importante. Número 3, o contato pele a pele do bebê. Isso é algo que a OMS preconiza muito, é de extrema importância que o bebezinho, depois que nasce, ele venha imediatamente para o colo da mãe. E é imediatamente, não é depois de fazer os primeiros cuidados com o pediatra. Não, porque até para pensar uma coisa, gente. Por que esse pediatra, depois que o bebezinho nasce, ele precisa imediatamente pesar e ver o comprimento do bebê, o tamanho do bebê? Por quê? Ele, por acaso, nessa primeira hora de vida, ele vai ganhar peso? Ou ele vai perder peso? Ou ele vai ficar mais comprido, mais alto esse bebezinho? Óbvio que não! Então, por que esse bebê tem que ser retirado da mãe logo que nasce? É simplesmente porque esse pediatra não está com paciência. Ele não tem uma hora de vida dele para ficar esperando você fazer o contato pele a pele com seu filho para depois ele fazer os primeiros cuidados. Não. Só que essa é uma realidade do Brasil, gente. É fato. Isso tudo que eu tô falando para vocês vai acontecer.
e são classificadas como violências pediátricas, porque a OMS preconiza que esse bebezinho, ao nascer, deveria ir imediatamente para o peito da mãe e ali permanecer 1 hora com contato pele a pele. E por que esse contato pele a pele? E não é contato com roupinha, não, é contato pele a pele. É a pele do seu bebê em contato com essa mãe para que regule a temperatura. Então, em vez daquele bebezinho ficar naquele berço aquecido, chorando, ele vai se aquecer no teu peito, com o teu cheiro, com o teu calor, com o teu contato. E a temperatura sua vai passar para esse bebezinho e ali ele vai ficar calmo e tranquilo. E o que nós temos de grande benefício desse contato pele a pele, além da regulação da temperatura? É a questão da liberação daquele hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do amor, porque você vai criar um amor, um vínculo com esse bebê. Esse bebê vai aumentar o vínculo com você, porque ele te reconhece, ele sabe quem você é, ele sente teu cheiro, ele sabe e ele escuta a sua voz, ele sente o batimento do seu coração. E isso faz o aumento da produção do hormônio do amor, que consequentemente aumenta a produção de outro hormônio que se chama prolactina. Quanto mais ocitocina a mulher libera, mais prolactina ela libera. E a prolactina é o hormônio que desce o leite. Então, quantas amigas de vocês conhecem que tiveram dificuldade com a amamentação? Perguntem para elas se elas ficaram com o bebezinho na primeira hora de vida. Provavelmente não. Agora, as mães que têm esse privilégio, pergunta se elas tiveram dificuldade com a amamentação. Muito difícil, porque esse vínculo é estabelecido. É como os animais. Pensa você tirar um bebezinho, né, um filhotinho de cachorro que acabou de nascer de uma cadela. Ela te mata, porque ela quer ficar com aquele bebezinho e ela sabe o quão importante é ficar com aquele bebezinho. E ela fica lambendo aquele bebezinho, ela já bota na teta para mamar. É natural. Mas isso é retirado de nós mulheres. Simplesmente o bebê nasce, corta o cordão umbilical. Então, olha, 3 violências já horríveis. Ele nasce num ambiente totalmente desfavorável, frio e gelado. Corta-se o cordão umbilical imediatamente depois que ele nasce, então ele não recebe o aporte sanguíneo da placenta e ele simplesmente é retirado de perto da sua mãe e ele não faz o que a gente chama de imprint, que é ele se vincular a essa mãe e criar e estabelecer esse amor e reconhecer essa mãe. Isso é muito triste, muito triste. Para mim é assim, é o mais difícil de um parto é ver isso acontecer, porque às vezes a gente contrata toda uma equipe humanizada, contrata doula, contrata médico, contrata maternidade que se intitula humanizada e chega na hora e encontra um pediatra que simplesmente acaba com toda a humanização para o bebê. Outra informação bem importante, então, nessa mesma hora de vida, nessa primeira hora de vida, é tentar a amamentação. Outro dado muito importante da OMS, meninas, vocês sabiam que a amamentação na primeira hora de vida, ela garante 22% a menos de mortalidade neonatal? Então é 22% a menos a chance do seu bebezinho vir a falecer depois do parto. E como que os pediatras e as maternidades não se importam com isso? É um crime eles não pensarem nisso. Então nós temos a melhor fonte de segurança para um bebê recém-nascido é amamentar na primeira hora de vida. E simplesmente isso é retirado das mães. Os bebês nascem, vão com uma pediatra que eles nunca viram na vida, uma enfermeira, desculpa, que eles nunca viram na vida, não tem vínculo com essa mulher, eles não reconhecem essa mulher como a mãe deles, não tem o imprint e eles simplesmente não amamentam na primeira hora de vida. Eu fico muito triste com isso, muito triste. Teve uma vez que eu acompanhei um parto, gente, e isso mexeu muito comigo. Foi um parto que a gente teve todo o trabalho de parto, chegou em 10 de dilatação, ela teve uma distócia, né, uma desproporção cefalopélvica, então o bebê não passou na pelve e ela foi para cesárea. Foi uma cesárea humanizada, linda, perfeita, luz baixa, tudo maravilhoso.
Só que a gente pegou um pediatra que simplesmente não seguia essas regras. E esse bebezinho terminou, cortou o cordão umbilical e ele foi. Nesse momento, depois que já tinha passado 3 horas, porque daí ela teve a anestesia da cesárea, eu fiquei com ela durante esse período de recuperação da anestesia. E nesse momento ela começou a chorar muito. E eu fiquei assustada, falei, o que aconteceu? Por que você tá chorando? Seu bebê nasceu bem, você entrou em trabalho de parto, deu tudo certo. Sabe por que ela tava chorando? Ela olhou pra mim e falou bem assim, eu tô chorando porque eu sei que nesse momento todo mundo já conhece o meu filho. Porque deve ter uma galera, muitos familiares lá no berçário, e todo mundo já viu o meu filho, e provavelmente as fotos do meu filho já estão em todas as redes sociais. Só que eu, que sou a mãe, ainda não vi o meu filho. Cara, você já parou pra pensar nisso? Olha, só de eu pensar eu já começo a querer chorar. Porque é a coisa mais difícil. Imagina você durante 40 dias, 42 semanas, você ali cuidando daquele bebezinho, gerando aquele bebê, e simplesmente o seu bebê nasce e você não tem o direito de ficar com o seu bebê? Como assim? Que tipo de maternidade, de pediatra é esse que simplesmente não permite que essas mães fiquem com esse bebê? Por que esse bebê tem que ficar lá no berçário? Por que ele tem que ficar sozinho chorando naquele berçário e naquele berço aquecido se simplesmente ele poderia vir direto e ficar no peito da mãe? E ali ele permanecer aquecido, sentindo o cheirinho da mãe, e ali ele ter esse contato e essa amamentação. Então a amamentação na primeira hora de vida é de extrema importância. E mesmo que esse bebê não mame, mesmo que esse bebê não venha e só de ele ficar ali sentindo o teu cheiro, só de ele ficar ali já respirando com você, isso já vai ajudar a produzir a tua prolactina e já vai ajudar a descer o leite. Então, mesmo que ele não mame na primeira hora de vida, a OMS preconiza que ele deveria ficar com você. Outra informação, então, a quinta informação é a questão da vitamina K. A vitamina K é algo que muita gente fala assim, eu não quero que meu bebezinho tenha nenhum tipo de intervenção. A vitamina K é uma das únicas intervenções que são realmente necessárias, tá? Então a vitamina K, ela trabalha para uma doença que o bebezinho tem, né? Que é um déficit, na verdade, ele nasce com uma dificuldade na produção da própria vitamina K, que vai fazer a diminuição da doença hemorrágica, que é a questão do coto umbilical. Nós já sabemos também, comprovado, que os bebezinhos que aguardam todo o sangue da placenta passar para o bebê, quando corta-se o cordão umbilical, a gente diminui muito a probabilidade desse bebê ter alguma dificuldade de cicatrização do coto umbilical, porque ali não tem mais passagem de sangue. Então, uma pele morta, que quando você corta uma pele morta, não tem risco de infecção, não tem risco de absolutamente nada. Só que, como eu falei no começo da live, isso é algo que a gente só consegue em partos domiciliares. Em partos hospitalares, quando você pega uma equipe muito bem humanizada, eles vão cortar o cordão umbilical com 3 minutos depois. Esses 3 minutos vai ter um monte de sangue ali. E aí a gente vai precisar da vitamina K para poder auxiliar na cicatrização do coto umbilical. Então a vitamina K é algo que é extremamente importante para o bebê, tá? Porém, se você não quer que o seu bebezinho receba intramuscular, em forma de injeção, existe a possibilidade de ser feito via oral. Só que daí você tem que mandar manipular na farmácia da sua cidade com uma receita, vai pedir para o pediatra ou para a enfermeira ou para o próprio obstetra, e aí você leva no dia e se compromete a fazer a aplicação via oral. Se você não conseguir isso de forma de via oral, você pode pelo menos tentar diminuir o desconforto do seu bebezinho recém-nascido quando ele for receber a vitamina K, colocando ele para mamar. E meninas, você segura o seu bebê com bastante força, tá? Não deixa os bracinhos dele solto e não deixa as perninhas soltas. Então segura bem os bracinhos dele, segura a perninha do bebê flexionada, não estendida, porque estendida vai doer mais o músculo da coxa,
na hora que fizer a aplicação da vacina, da vitamina. Então dobra a perninha, prende bem, bota no peito para mamar, que daí o desconforto é menor da picadinha que esse bebê vai receber, tá? Mas se você não quiser picadinha, existe a possibilidade da vitamina K via oral. Outra questão bem importante é o banho tardio. O banho tardio, a OMS preconiza que o primeiro banho do bebê deveria ser dado somente 24 horas após o nascimento. Por que 24 horas após o nascimento? Existe uma coisa que o bebezinho, quando ele nasce, que se chama vernix. O vernix é uma gordura que o bebezinho nasce, é uma camadinha branca que nós, parteiras aí e doulas, nós adoramos, porque é a prova de que aquele bebê estava pronto, que ele estava maduro, e aquilo ali, gente, não fede, aquilo ali não é ruim, bem pelo contrário, ele é uma camada protetora, tanto térmica, então esse bebê ele diminui o risco, né, de diminuição de temperatura corporal, e além também de proteção bacteriana. Então ele tem essa proteção. Nós não devemos então tirar essa proteção do bebê, já que ele está em um ambiente que é cheio de bactérias e também muito frio, muito gelado, que é o centro cirúrgico e que é a maternidade. Então, se você não quer que seu bebezinho diminua a temperatura, isso vai causar estresse para o bebê. Qual bebê que toma banho e que não chora? Os bebês choram quando eles estão tomando banho. E se eles choram, eles perdem glicose. Perdendo glicose e não mamando direito, eles entram num círculo vicioso de hipoglicemia, que é aquele bebê que só dorme dentro da maternidade. E aí todo mundo chega e fala: ai, que lindo, esse bebê só dorme. Cara, esse bebê tá com hipoglicemia. Por quê? Porque ele se estressou para tomar banho, ele perdeu glicose e ele não mama direito. É um círculo vicioso, tudo errado. Então esse bebê ele não deveria tomar o primeiro banho, para justamente não perder temperatura, para ele ficar quietinho e bonitinho, e ele deveria ir mamar, para a glicose dele ficar alta. Então, a própria OMS preconiza que o primeiro banho deveria ser dado somente 24 horas após o nascimento, porque todo esse vernix, ele é absorvido após 24 horas, então ele é como se fosse um creme hidratante. O corpo ele vai absorvendo e ele vai fazendo essa proteção natural do bebê e essa regulação de temperatura de 36 graus que ele nasceu para o ambiente externo, que provavelmente não vai estar 36 graus. Bem legal essa questão também do banho tardio, né? Outra questão é o alojamento conjunto. Isso, graças a Deus, de todas as violências aí pediátricas, é a primeira que a gente já tem sucesso no Brasil todo. Então, a grande maioria das maternidades já preconiza que o bebê deve ficar com a mãe 24 horas no quarto. Então, antigamente era feito, né, no período da noite. Se a mãe também não quisesse, esse bebezinho não ficava junto com a mãe. Então, ele ficava no berçário e quem cuidava eram as enfermeiras. Hoje em dia, as maternidades já aboliram os berçários, só tem o Sarem, que é um posto de auxílio à mãe, onde vai ter uma enfermeira e uma pediatra sempre disponível, mas o bebezinho ele fica com a mãe no quarto. Por que que isso é tão importante? Para justamente criar o vínculo dessa mãe e desse bebê e diminuir o risco de depressão pós-parto. Então a gente conseguiu diminuir muito porque cria-se esse vínculo e aumenta a produção de ocitocina, tá? Outra informação é o colírio de nitrato de prata. Isso é bem polêmico, tá? O colírio de nitrato de prata é um protocolo rotineiro da grande maioria das maternidades. E para que serve o colírio? O colírio ele vai ser pingado, óbvio, né, no olho, é um colírio. E esse colírio, a ideia é combater uma possível conjuntivite crônica. Porém, só deve ser aplicado o colírio se a mãe estiver na hora do parto com alguma infecção ativa. E quais seriam essas? Sífilis, clamídia e gonorreia. Por isso que os médicos que trabalham com a linha do parto humanizado, os obstetras, no final do pré-natal, eles vão pedir para vocês sempre esses 3 exames: sífilis, clamídia e gonorreia. E se eles derem negativo, não existe a necessidade de você pingar o colírio de nitrato de prata.
Ai, mas por que que não pinga? Gente, o colírio de nitrato de prata, ele queima a retina. A ideia é justamente fazer com que eu queime a retina para evitar a conjuntivite crônica, caso na hora que o bebezinho passou pelo canal vaginal, ele tenha tido contato com uma dessas bactérias. E se você não tem essas bactérias, por que que eu vou queimar a retina desse bebê, provocar algo que é agressivo para esse bebê, sendo que você não tem? Entende? Então é algo extremamente desnecessário. O problema, na verdade, gente, que nós precisamos bater nessa tecla, não é que a gente deve ser contra tudo isso. Nós deveríamos ser contra protocolos. Os hospitais não poderiam trabalhar com protocolos. Eles deveriam olhar o bebê como um ser único e essa mãe como uma mãe única. E aí sim, analisar de forma individual cada caso. É uma mãe que precisa ficar longe do bebê? Ok. É uma mãe que precisa receber, o bebê precisa receber o colírio porque ela tinha sífilis, clamídia ou gonorreia? Beleza. Mas é um tratamento de forma individual, coisa que não acontece. Os hospitais simplesmente seguem protocolos e não estão nem aí para você. É muito mais fácil eles fazerem, tipo, linha de produção do que simplesmente pensar de forma individual. É isso que estressa a gente, sabe? E a última informação que eu tenho para passar para vocês é a questão da aspiração. A aspiração, ela é extremamente agressiva para o bebê, só que também, como eu acabei de colocar do colírio, existe casos que tem que ser aplicado. Então, eu acabei de falar que o colírio é agressivo, mas se você tiver sífilis, clamídia e gonorreia ativa na hora do parto, você vai precisar, o seu bebezinho vai precisar ser submetido a esse procedimento. Agora, a aspiração também existe algumas situações que são necessárias, mas também são só algumas situações. Então, o que é a aspiração? O bebezinho nasce e aí, vamos lá, aquele retrospectiva, né? Bebezinho nasceu naquela sala gelada, horrorosa, corta o cordão umbilical sem esperar o cordão parar de pulsar, o bebê não faz o imprint, não vem para pele a pele da mãe, esse bebezinho vai com a enfermeira para fazer os primeiros procedimentos. Quais seriam os primeiros procedimentos? É exatamente essa questão da vitamina K, o colírio de prata e a aspiração, certo? A aspiração, então. A aspiração, nós temos 3 tipos de aspiração, que é passado sonda. Então, o pediatra vai vir com uma sonda pequena, não é uma coisa grande, é como se fosse a coisinha aqui, ó, da caneta. Ai, não consigo tirar agora. Mas a parte de dentro de uma caneta Bic ali, tá? É exatamente... Ó, o Érico tirou aqui. É exatamente esse tamanho e esse calibre. E vai ser feito, então, pelo nariz. Então, vai ser colocada essa sonda por dentro do nariz até chegar lá no estômago. Então, nós temos a sonda via oral, outra via pela boca, que eu esqueci o nome, credo. Nasal, oral. Então, nasal, oral, e nós temos retal, que é pelo reto. Para que serve cada uma delas, né? Primeiro, a aérea é para as crianças que, se porventura, na hora que rompeu a sua bolsa, era uma bolsa meconial, era uma bolsa que tinha mecônio, esse bebezinho, durante o trabalho de parto, ele pode ter inalado, e se ele inalou, ele pode ficar acumulado, essas fezes podem ficar acumulado no pulmão. E aí a gente tem problemas sérios. Então, para esses bebês com bolsa rompida com mecônio, é importantíssimo que passe a sonda gástrica para tirar qualquer resíduo de mecônio que tenha ficado. A mesma coisa acontece quando é pela boca, porque ele pode também ter engolido e isso ficar no estômago desse bebezinho. Via retal é somente se o bebezinho não evacuar esse mecônio em até 48 horas. Então, o bebê ele tem 48 horas para fazer o primeiro cocôzinho. Ele pode fazer esse primeiro cocôzinho dentro da barriga da mãe, ele pode fazer logo na hora de nascer e ele pode fazer 48 horas após o nascimento. Se ele não fizer após 48 horas do nascimento, aí sim o pediatra deveria passar a sonda retal. Qual é a realidade do Brasil?
passa as 3 sondas sem nem pensar. Então, mesmo que a tua bolsa não tenha rompido sem mecônio, que seja uma bolsa limpa, bonitinha e tudo mais, esse bebê vai ser passado sonda, tanto via oral, via retal, via aérea. Para mim é assim extremamente complicado e delicado. Então são 10 situações que o bebezinho pode passar, que para mim é muito triste e que eu visualizo isso direto.